dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de quinta-feira, 14 de janeiro. E você aí está acompanhando a nossa programação, está precisando sair de casa, mas não quer perder o nosso programa? Não tem problema. Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação bem aqui na palma da tua mão. E a gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web. Acessa junto comigo www.gazetaweb.com e além de acompanhar a nossa programação ao vivo, você também vai se mantendo muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E olha só, a TV Mar também está presente lá nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E é claro que a gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apivida. Aquele plano de saúde completo para toda a família com cobertura odontológica e que agora também te dá a possibilidade de você acompanhar o resultado dos seus exames e também fazer marcação de consultas da tua casa através do teu tablet, do teu computador e do teu celular. Se você ainda não tem plano de saúde, faz a Apivida então, saúde para valer. E é claro que a gente também não pode perder o hábito de iniciar o nosso programa aqui abrindo o jornal, o tradicionalíssimo jornal aqui no nosso estado, Gazeta de Alagoas, que agora vem de maneira digital acompanhando as novas tecnologias e as novas necessidades do leitor também. Acesse www.gazetadealagoas.com e a gente vai conferindo aqui os principais destaques para amanhã de hoje aqui na Gazeta de Alagoas. Câmara dos Estados Unidos aprova impeachment de Trump. Pendência na gestão de Rui. Maceió fica impedido de receber recursos federais. Comando da PM, da Polícia Militar aqui em Alagoas, passa para Coronel Bittencourt. Mais informações aqui, 479 mil eleitores de Alagoas faltosos têm apenas hoje para justificar. O Ministério Público recomenda que prefeitos evitem festas de carnaval. CRB visita hoje o operário lá do Paraná, de olho na parte de cima da tabela. Rodoviários ameaçam decretar greve geral. E a gente vem aqui com mais destaques para hoje. Coronavírus nos bairros. 7º Distrito Sanitário lidera número de casos, ou seja, Clima Bom, Santos Dumont, Cidade Universitária, Tabuleiro dos Martins e Santa Lúcia do 7º Distrito Sanitário registram 9,5 mil infectados por Covid, o maior número entre os bairros de Maceió. 7 bairros do 1º distrito também estão em segundo lugar, com 7.720 casos, né? Aí fica aí para vocês mais informações aqui abaixo. Alagoas tem média de 377 novos infectados por Covid ao dia. Número crescente, né? 19 turistas foram atendidos com síndrome gripal em dezembro. Avião irá buscar 2 milhões de doses na Índia, diz Pazuello. Estão aqui esperando, né? Setor de serviços de Alagoas tem maior retração no país em 2020. E safra alagoana de grãos registra alta de 3,8%, aponta IBGE. E a gente vem aqui trazendo informações para vocês a respeito de uma cartilha sobre teletrabalho. Viderlan traz mais informações ao vivo agora. Viderlan, bom dia para você. Bom dia também ao nosso repórter cinematográfico, Márcio Andrei. Quase que eu dizia Chico Nogueira. Normal, Paulane Santos, pelo costume, pelo hábito. Um abraço para você, ótimo dia para os telespectadores da TV Mar Canal 525, para o pessoal que nos acompanha pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar. Quando se fala de teletrabalho, Paulane, existe um leque de situações no teletrabalho. Teletrabalho, trabalho remoto, home office, trabalho externo e... Como explica a Justiça do Trabalho pelos parâmetros estabelecidos na lei a respeito dessas situações que amparam o empregado e que naturalmente é uma função do empregador aplicar aquilo que está estabelecido na lei, principalmente pelo que manda a Justiça do Trabalho. Nem tudo, apesar de ser parecido, mas nem tudo é a mesma coisa. E para explicar melhor esse assunto, nós temos o prazer de conversar mais uma vez com o advogado Henrique Messias, ele que vai nos explicar exatamente esse tema
que para mim também tem uma extrema relevância, porque as pessoas, quando passamos e estamos ainda num período de pandemia, passaram a adotar também as estratégias através do trabalho em casa, home office. Doutor Henrique, quais os cuidados e o que a Justiça do Trabalho determina? Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia aos amigos de casa. Viderlan, a gente teve com certeza um aumento bem significativo do número de pessoas que passaram a trabalhar em casa, fazer teletrabalho em virtude da pandemia. Nós tínhamos um número de aproximadamente 4 milhões de pessoas antes da pandemia e esse número mais que dobrou. Chegamos a um pouco mais de 8 milhões de pessoas fazendo teletrabalho após o período de pandemia, e existe um indicativo que esse número pode chegar até 20 milhões. Então é extremamente importante que tanto o empregado quanto o empregador observem aquilo que determina a legislação trabalhista, aquilo que é necessário ser feito para que o teletrabalho seja adotado naquela relação de emprego específica. As empresas são obrigadas a manter o salário atual daqueles que estavam trabalhando de forma presencial quando são deslocados esses trabalhadores para atuar em home office, doutor Henrique? Sim, não há possibilidade de redução de salário, há necessidade de um termo aditivo ao contrato de trabalho, ajustando as condições desse home office, desse teletrabalho, o que será feito pelo empregado, quem custeará os equipamentos, aquelas despesas mensais necessárias para a execução do serviço, como internet, energia, etc. Mas os benefícios, aqueles direitos do trabalhador são todos mantidos, à exceção do Vale Transporte, por exemplo, porque esse transporte deixa de acontecer de casa para o trabalho e vice-versa. Falando um pouquinho da cartilha, como na prática a cartilha funciona, o que é que isso acaba também trazendo de benefício para o trabalhador, para o empregado? Isso, dentro dessa nova realidade, desse aumento do teletrabalho, dessa possibilidade de aumentar ainda mais, o nosso Tribunal Superior do Trabalho, o TST, publicou essa cartilha com informações sobre o teletrabalho, o que deve ser feito, quais são os deveres e as obrigações tanto do empregador quanto do empregado. E é uma cartilha bem didática, está acessível no site do TST. Recomendo que todos que se envolvam numa relação de teletrabalho, seja empregado, seja empregador, acessem a cartilha, deem uma olhada porque está bem interessante. Doutor Henrique, pelo que o senhor acompanhou, pelo que o senhor estudou a respeito da cartilha, quais são as vantagens e as desvantagens? Veja, o teletrabalho tem sim, como tudo, suas vantagens e suas desvantagens. Uma das vantagens principais que a gente pode dizer é a produtividade, que geralmente aumenta, e a tranquilidade do trabalhador prestar seus serviços de casa. É o deslocamento que deixa de existir também. Mas entre as desvantagens a gente tem o contato que deixa de existir entre o trabalhador e seus colegas de trabalho. Às vezes você tem alguns crianças em casa que podem atrapalhar um pouco aquela concentração necessária, etc. Mas, em regra, Videlão, o teletrabalho é extremamente interessante, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. As leis trabalhistas, elas já se adequaram a esta cartilha, a essa metodologia de trabalho, doutor Henrique? Sim, nós tivemos em 2017 uma reforma trabalhista na nossa CLT que trouxe pela primeira vez um capítulo destinado exclusivamente ao teletrabalho, home office e teletrabalho. E lá naquele capítulo a CLT diz o que precisa ser feito, quais são as obrigações e quais são as regras que devem ser seguidas pelas partes. Agora, a respeito das distinções, o que é que a lei, o que é que a cartilha ela cita também a respeito dos tipos de trabalhos? Trabalho presencial, trabalho remoto, trabalho híbrido também. Falando exatamente desses aspectos, o que é que a lei ela coloca para o trabalhador ou traz, a pergunta mais direta, traz alguma mudança da fórmula como é feita no trabalho presencial, doutor Henrique? Veja, Videlão, o trabalho presencial é o mais comum, aquele que a gente está mais acostumado. O teletrabalho é quando o empregado, ele passa a executar aquela atividade de casa através de equipamentos de tecnologia, celular, computador, internet e etc. E a lei disciplinou isso e a lei disse, inclusive, que pode acontecer o trabalho híbrido, quando o trabalhador presta uma parte dos serviços em casa e uma outra parte dos serviços na empresa. O importante é que os direitos são os mesmos, sejam eles os direitos do trabalhador que presta seus serviços presencialmente nas dependências da empresa, sejam eles do trabalhador que está em casa fazendo o teletrabalho, fazendo o home office. No caso daquele trabalhador que é contratado para trabalhar na modalidade como horista, como funciona exatamente essa regra do teletrabalho? É a mesma também? É pelo trabalho executado, é pelas horas dedicadas, mesmo que seja online e não presencial? Explica um pouco para a gente, doutor. Videlão, vou aproveitar essa pergunta para esclarecer uma situação importante. O teletrabalho, a princípio, não tem controle de jornada.
tá? A reforma trabalhista incluiu o teletrabalho naquele rol de exceções à regra do controle de jornada. O que significa isso? O trabalhador, quando está em casa, executando sua atividade de casa, ele não tem o horário fiscalizado pela empresa. Então, a princípio, aquele trabalhador que não tem o horário fiscalizado pela empresa, ele não pode ser horista e, além disso, ele não tem direito às horas extras. No entanto, existem exceções quando, por exemplo, a empresa exige que o trabalhador esteja, ainda que de casa, executando as atividades em determinado horário. Você precisa acessar a máquina às 8 horas e registrar um ponto num sistema que você tem que trabalhar de 8 às 12, de 14 às 18. Nesses casos, o empregado tem a sua jornada controlada. O empregado, se ultrapassar aquelas horas normais, tem direito às horas extras. É permitido por lei a questão de fotografias para confirmar se o funcionário está trabalhando. Isso cabe à empresa adotar suas estratégias para saber se de fato o seu empregado está dando aquelas horas de serviço, mesmo atuando em casa? Veja, Videla, fotografias não é possível porque a gente tem uma invasão da privacidade do trabalhador. Tá? O que a empresa pode exigir, ela pode fazer esse tipo de controle, é que ele faça um login no sistema a determinado horário, ele saia desse sistema a determinado horário, né? E aí a empresa faz esse tipo de controle. Mas é uma situação atípica no teletrabalho. Geralmente no teletrabalho você passa para aquele colaborador algumas metas, né, que ele tem que cumprir, e ele cumpre aquelas metas de acordo com o interesse dele, no horário que ele quiser, né, executando aquelas atividades no momento em que for, né, mais interessante para ele dentro de casa. Exigências sobre vestimenta por estar trabalhando em casa, também é outro aspecto que gera algumas dúvidas. Isso também cabe à empresa? O trabalhador corre o risco de ser punido dependendo da forma que passe a estar sendo apresentado para o público de forma online como representante da empresa? Veja, na medida em que você não está expondo a sua imagem, tá? Se o seu trabalho, ainda que no teletrabalho, você não expõe a sua imagem, a empresa não pode exigir que você use fardamento. Se há necessariamente a exposição da imagem em alguma reunião, né, online ou algo parecido, a empresa pode sim solicitar que você use a sua farda naquele momento específico em que você está representando a empresa. Né? Mas uma das características, né, um dos benefícios do teletrabalho é que o trabalhador tem também essa tranquilidade de poder trabalhar com a roupa mais adequada, digamos assim, mais à vontade em casa. Contribuições empregatícias, elas continuam sendo as mesmas, mesmo o trabalhador atuando em casa, como o INSS e outras também que contam para a aposentadoria, doutor Henrique? Sim, Videla, absolutamente todos os direitos são os mesmos. O salário não pode ser reduzido, aquele trabalhador tem direito a 13º, a férias, a FGTS, as contribuições sociais para a Previdência, né? Tudo isso, né, funciona da mesma forma. As principais distinções, né, que o trabalhador está em casa e, além disso, ele não tem controle de jornada. Doutor Henrique, vou deixar o senhor à vontade. Muito obrigado pela participação mais uma vez, com tantos esclarecimentos a respeito de temas que ainda geram dúvidas, porque são situações novas para essa sociedade, uma sociedade que passa por um novo normal. Muito obrigado pela sua participação. Deixe-se à vontade para suas considerações. Eu que agradeço, né, e indico às pessoas que estão nos assistindo, sejam elas empregadas ou empregadoras, né, que procurem essa informação. A informação está disponível no site do TST, essa cartilha é extremamente didática, e lá você vai ter acesso a tudo aquilo que lhe interessa, né? Sejam seus direitos, suas obrigações enquanto empregado ou enquanto empregador. Conversamos por Orlando Santos com o advogado Henrique Messias, que deu essa aula aqui para a gente, né, falando dessa modalidade de trabalho, né, o teletrabalho, uma cartilha também que a Justiça do Trabalho coloca à disposição de empregados, de empregadores, para poder todos atuarem exatamente com essa informação de maneira precisa pelo que deve e o que não deve, as vantagens e desvantagens e fatores que podem ser considerados também muito importantes para poder amarrar situações contratuais entre empresa e empregado. Nós a colocamos aqui já em evidência com a participação do advogado Henrique Messias, trazendo todos os esclarecimentos a respeito desse tema, que é também uma marca desse novo normal que estamos vivendo. O trabalho em casa, em home office, passou também a ser prioridade, uma estratégia adotada pela continuidade dos serviços prestados para as empresas. Então, durante a pandemia, isso foi bastante utilizado, agora com uma forma mais gradativa, mesmo com os novos números, mas que naturalmente a informação acaba sendo precisa e muito atual, principalmente com a presença dessa cartilha que traz detalhes sobre o teletrabalho. Eu volto daqui a pouco na programação da TV Mar Canal 525 com outras informações ao lado do repórter cinematográfico Márcio André. É com você. Até já.
Muito obrigada pelas suas informações, Viderlan. Olha, a gente continua, de certa forma, falando sobre economia, sobre trabalho também. O Banco do Nordeste, aqui em Alagoas, comemora bons resultados de 2020 e quem vai explicar um pouco para a gente esses dados, bem como os planos para este ano, é o Sidney Reis dos Santos, superintendente do BNB aqui em Alagoas. Bom dia para você, Sidney, tudo bom? Bom dia, Paulane, tudo bem? Bom dia a todos. Então, Sidney, a gente já vinha conversando aqui, né, em off, o Banco do Nordeste alcançou 39,8 bilhões investidos em sua área de atuação só em 2020. Foi um ano, de fato, marcante para o Banco do Nordeste? Foi sim, Paulane. O banco ele conseguiu manter um ritmo muito bom de aplicação de recursos na região de atuação e conseguiu até levar isso, considerando o exercício anterior de 2019, que foi um ano também muito positivo para o banco em termos de aplicações, de aportes, de benefício a seus clientes. Então, a gente conseguiu um crescimento muito expressivo e aqui no estado de Alagoas também, né, não podia ser diferente. O banco conseguiu aumentar suas aplicações do FNE, que é o principal fonte de recursos do Banco do Nordeste, o Fundo Constitucional. E as aplicações no estado de Alagoas elas cresceram 5,5% em relação a 2019, que cabe registrar foi um ano histórico. Havia sido o maior volume de aplicações da história do banco aqui no estado de Alagoas, né? As aplicações totais no estado alcançaram 1,4 bilhão de reais e com a FNE foram 867 milhões de reais, beneficiando todos os setores da atividade econômica aqui do estado. Isso em 2019 ou em 2020? Esses números todos de 2020, havendo crescimentos relevantes frente a 2019. Pois é, e a que se deve esse sucesso? Bom, o banco, a sua carteira de clientes, ela é composta, a grande maioria, por clientes do varejo, né? Clientes que a gente chama de setor não rural e o setor rural. Para vocês terem ideia, 70% de nossas aplicações são destinadas a pequena e microempresa e microempreendedor, a pequeno produtor, a mini produtor, a microempreendedor rural. Então, esse público, ele compõe 70% das nossas aplicações, foi no ano de 2020. Uhum. E o que é que acontece naturalmente na economia? Esse público ele é mais demandador de crédito, mas o mercado enxerga esse público como de maior risco. Só que o formato, o modelo de crédito do banco, como ele faz um acompanhamento técnico, acaba mitigando esse risco de crédito. Porque o banco não só faz um empréstimo, nós temos, por exemplo, o nosso AgroAmigo, que é o microcrédito produtivo orientado, destinado ao setor rural. Uhum. Nossos assessores de microcrédito, eles fazem um acompanhamento técnico, eles dão orientação, dão suporte, e esse acompanhamento que o banco faz, ele vai desde a produção propriamente dita, desde o plantio, no caso de agricultura, até a comercialização daquilo que é produzido. Esses acompanhamentos são feitos para poder mitigar esses riscos e viabilizar aquele negócio que está sendo implementado. Muito bom, muito importante. E a gente tem aqui um outro dado também de que o Banco do Nordeste, ele capta recursos para a linha de crédito dedicada exclusivamente às mulheres. E vocês têm também, esse público foi crescente também nessa época do ano? Foi sim. As mulheres, aí falar um pouco do nosso microcrédito orientado para a área não rural, nosso Crédito Amigo, né? No estado de Alagoas, em 2020, foram 542 milhões aplicados nesse programa de microcrédito, distribuídos em 200 mil operações de crédito. Não foram muitos beneficiados. E aí, o que é importante destacar? A grande maioria dos beneficiários desse programa são mulheres. São as costureiras, a baiana de acarajé, o pipoqueiro. Então, os microempreendedores informais também são muito beneficiados. E o banco busca apoiar o gênero também feminino. E aí, o que acontece? Recentemente, o banco fez uma parceria de captação com uma instituição internacional, justamente para captar recursos voltados a ampliar ainda mais sua atuação junto ao público feminino. Muito bem. E aí, a gente tem aí um montante mais ou menos em quanto em relação aqui a Alagoas? Pronto. O público feminino representa em torno de 60% da nossa carteira de clientes
no microcrédito, né? Como nós aplicamos 542 milhões, 60% desse recurso naturalmente foi destinado a esse público feminino. Vocês têm, de repente, aí uma experiência de sucesso do Crédito Amigo para poder citar para a gente? Temos diversas experiências, né? Eu percebi, ele falou assim, são tantas, né? Escolher uma experiência do Crédito Amigo de sucesso. Que aí é através desse Crédito Amigo que vocês fazem também todo esse acompanhamento, como você já citou, né? Fazem. Assim como na área rural, nós temos também os assessores de crédito não rural, né, que também tem competência técnica para fazer o acompanhamento, fazer a gestão, fazer a orientação necessária para que os ajustes sejam realizados no decorrer do acompanhamento, do financiamento do banco, né? Importante é ressaltar que o microcrédito não rural, ele é rotativo. Então, o cliente ou a cliente acessa o crédito e dentro de um prazo médio de 6, 7 meses, ele já renova esse crédito. Isso ajuda muito no acompanhamento sistemático, porque como o prazo é relativamente curto, então faz com que nas renovações seja feita uma reavaliação em termos de gestão, em termos de orientação e que amplia a perspectiva de sucesso daquele empreendimento. Quando a gente fala sobre o setor rural, de fato foi um setor que cresceu bastante. O agronegócio, né, cresceu bastante também nesse período de pandemia por conta da demanda que estava sendo muito grande, né? O que você acredita que aconteceu com esse setor para ter crescido tanto assim? O setor teve uma alta no PIB, né? A gente, quando pega o PIB setorial, foi um dos poucos que conseguiu avançar. A gente tem o nosso escritório de estudo técnico e econômico, o ETN, e essas projeções que foram feitas para o fim de 2020 demonstravam que a subida, a alta do rural chegaria em torno de 5% a 6% de retorno de PIB, enquanto as outras todas a tendência era de fechar em queda, né? Então, assim, o consumo propriamente dito de alimentos, de produtos que, na sua essência, são de origem direta da área rural, ele aumentou muito, né? Houve também aumento nas exportações. A gente percebeu, aqui no estado de Alagoas, especificamente, a cultura do setor sucro-alcooleiro é muito forte. E a gente tem diversos parceiros que atuam nesse setor. Então, a demanda de exportações ela foi muito expressiva, e aí se comparar com exercícios anteriores. E a tendência, é claro, que esse setor, com esse aquecimento que houve, ele consiga avançar e crescer ainda mais nos próximos anos. 2021 não vai ser diferente. Não só o consumo, mas você acredita também que o número de investidores nessa área cresceu? Pronto. É um fenômeno que a gente observou, a gente tem muitos parceiros que atuam no setor rural, e aí, dos aportes que nós fizemos na área rural, que no ano passado foram de 346 milhões de reais, 60% destinada à pecuária, especificamente à bovinocultura, seja de corte ou de leite. E a gente percebeu em diversos clientes que são parceiros, tradicionalmente aplicadores de recursos no mercado financeiro, dada a baixa de taxa de juros, a taxa básica ela caiu bastante, o que beneficia outras atividades, outros setores, mas nessa frente, especificamente, ela acaba tirando atratividade. Então, muita gente que aplicava no mercado financeiro migrou para investimentos rurais. E a bovinocultura é uma cultura de maior segurança, né, para investidores, principalmente os que estão iniciando na área rural. E já com tanto sucesso assim em 2020, eu queria que você pudesse falar sobre a expectativa agora para esse ano de 2021. Bom, se 2020 já foi bom, 2021, nossas perspectivas são as melhores possíveis. E aqui para o estado de Alagoas, mais ainda. Para vocês terem ideia, em termos de aplicações do FNE, especificamente, que é o Fundo Constitucional, que o banco é o gestor, a gente deve quase que dobrar o orçamento para o estado de Alagoas. No ano passado tivemos um orçamento de 835 milhões e conseguimos aplicar 867. E a perspectiva para esse ano que nós temos de orçamento já aprovado é de 1,6 bilhão de reais para 2021. Ou seja, todos os setores de economia serão beneficiados aqui no estado com o aumento do orçamento. Isso é muito positivo. Dada a demanda e a forma que o banco atua, muito expansiva, a gente entende que podemos avançar ainda mais no estado. O banco tem implementado diversas ações no sentido de simplificar processos e acelerar o acesso ao crédito. Então, isso nos permitirá que surja essa ampliação.
O banco criou, no ano passado, em plena pandemia, o cadastro digital, onde para o cliente fazer o seu cadastro junto ao Banco do Nordeste, não precisa se dirigir a uma agência. Né? No próprio sistema, no Internet Bank, ele consegue fazer, preencher os formulários, enviar de forma digital e digitalizando e mandando os documentos que são necessários para serem anexados à efetivação desse cadastro. É possível abrir conta corrente através do site do Banco do Nordeste. É possível solicitar crédito para valores de até R$50 mil para micro, pequenas empresas e microempreendedores. Então, são instrumentos que permitem que a gente consiga mais celeridade, simplificação e ampliar a oportunidade de crédito para todos os empreendedores aqui do Estado. Com certeza, 2021, então segure BNB e a gente vai acompanhando esse sucesso, é claro, batendo palmas, tá bom? Bom, obrigado a todos e tenho certeza que o Banco do Nordeste é o parceiro do empreendedor e 2021 será ainda melhor do que o que foi em 2020. Com certeza. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Não sai daí.